Alô, companheirada! A TV Amaquibica vai começar com política e cultura para conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, está no ar a TV Emaquibica, na semana em que mais de 2.300 pessoas morrem por dia de Covid no Brasil. Na Alemanha, o artista plástico brasileiro Rafuco protesta se vestindo de morte. E todos os dias à meia-noite, ele percorre as ruas de Berlim contando sementes de girassol, que representam cada brasileiro morto por Covid. E ele pretende plantar essas sementes de girassol na porta da Embaixada Brasileira em Berlim. Enquanto isso, Lula é entrevistado pela mídia internacional e faz um apelo aos líderes mundiais. Essa vacina poderia ser, quem sabe, doada ao Brasil ou a outros países mais pobres que o Brasil que não pode comprar. Já os negacionistas confirmam o ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Viralizam na internet as imagens do Bispo Macedo sendo vacinado contra Covid em Miami. Lula aproveita o seu prestígio internacional para convocar Joe Biden, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Xi Jinping e outros líderes mundiais para conversar sobre a pandemia, sobre as vacinas e sobre o futuro do planeta. O genocida, por sua vez, aproveita o seu prestígio no cercadinho para atacar a ciência, debochar das mortes e ameaçar o país. A diferença é muito grande. E as filiações ao PT continuam aceleradas. Você vai conferir na entrevista com o presidente do PT carioca, Tiago Santana. Nós somos hoje um partido aqui, uma seção do partido na cidade do Rio de Janeiro, com quase 100 mil filiados. É muita coisa. Ao mesmo tempo, o PT lança a Conferência Paulo Freire, um programa de educação e capacitação para os militantes. Tudo isso e muito mais nesse espaço democrático e militante de falar de política e informação. Caiu na rede? É peixe. Agradecer especialmente nesse momento muito importante a todas as pessoas da saúde que têm dedicado de corpo e alma para promover a esse país um país saudável. Muito obrigada em nome de todo o povo brasileiro, em nome das pessoas da minha idade, né, pela dedicação de vocês. Muito obrigada e viva o SUS, viva o Brasil, viva a vida e fora Bolsonaro! Vai votar em quem? No Lula. Por quê? Porque adoro. Adora. Ele é bom pro povo, vó? É. Hã? Vó, o Lula tava preso. Teve um juiz aí que prendeu o Lula. Até a vergonha. Tu acreditas? Um juiz mentiroso. Não acredito. Agora o Lula tá livre. Diz aí, Lula livre. Lula livre, é livre, é livre, é livre, é livre, é livre. Livre, vou votar no Lula. Eu sou Lula. O povo precisa de um auxílio emergencial de R$600 e não esses 250 que o Bolsonaro aprovou. E ele ainda deixou 23 milhões de brasileiros de fora do auxílio. Fora Bolsonaro. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Quando teremos boas notícias? Com o desgoverno dessa miséria de Bolsonaro, não teremos. Ele, em vez de se preocupar em barrar essa pandemia e nos ajudar, o que é que ele está fazendo? Anunciando que vai prender todo mundo que chamar de genocida. Para isso, rapaz, vai ter que prender metade da população, porque é o que todo mundo acha. A Fundação Oswaldo Cruz, que tem os melhores cientistas do mundo, já avisou que vai levar mais de 2 anos para
vacinar toda a população e o genocida, ao invés de tomar uma providência, resolveu que vai brigar com governadores e prefeitos que querem fechar o comércio, porque o povo quer trabalhar, o povo precisa escolher entre morrer de Covid ou de fome. Se tivesse dado auxílio emergencial, essas pessoas iam preferir ficar em casa. Se nós vamos ter alguma vacina a mais, tem que agradecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, por ser muito respeitado, está conseguindo negociar mais vacinas para a gente. É por isso, não é por você, não. A única coisa que você fez foi trocar de ministro de saúde. 6 por 612. Antes da pandemia, morriam 3.000 pessoas por dia? Não. Então, quem está morrendo lá, está morrendo é de Covid. Olha, minha gente, o que nós temos que fazer é nos cuidar, usar máscara, álcool gel, evitar a rua, aglomeração. Quem tiver mais, que dê aquele que tem menos. E exigir vacina, 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 até a volta de Lula. Porque ele, sim, é que vai dar um jeito nesse país. Volta, Lula. Volta que o povo lhe ama, o povo lhe quer. Volta, Lula. Sob as bênçãos de Deus e de todos os orixás. O genocida disse que o caos vem aí. E que a fome vai tirar o pessoal de casa. Vai sim, a fome vai tirar o pessoal de casa e do palácio. E em vez da ditadura que o genocida promete, nós vamos ter a democracia. Quando a fome tirar o pessoal de casa. A política por trás dos políticos? Companheiras e companheiros, a única coisa que realmente mudou na conjuntura política desde a última semana foi o agravamento sem precedentes da pandemia. A média diária de mortes já atinge 2.000. Já estamos com mais de 280 mil mortes. E a projeção aponta para junho 500 mil mortes. Bolsonaro reage de forma desesperada, que agora não tem mais como se esconder. Ele vinha se escondendo, me deixa governar, é uma gripezinha, mas agora não tem mais. Por mais que ele fale em defesa da liberdade do trabalho, de ir e vir, isso representa apenas uma forma de matar as pessoas. Não existe retomada da economia com as pessoas morrendo. Isso não existe. Então isso está ficando claro hoje para a sociedade que despertou e está vendo nele o verdadeiro responsável pela situação. Ele reage de maneira agressiva, ameaça o estado de sítio para combater os lockdowns dos governadores, porque os lockdowns, nessa situação que nós estamos de pandemia, é a única forma de conter o contágio. Então ele reage para poder dizer que vai defender a liberdade das pessoas, que ele acha que nesse conflito ele consegue implantar o estado de sítio e impor a sua ditadura, acabando com esses governos, intervindo nos governos estaduais. Não vai conseguir. A situação política mudou. Ele perdeu o controle nesse sentido. Não tem uma força política relevante, até mesmo os presidentes da Câmara e do Senado, que foram eleitos por ele, no início de fevereiro, já não acompanham ele nessa situação. Apoia a política econômica, mas não acompanham ele nessa questão do estado de sítio. E nem na posição dele em relação à oposição dele em relação à pandemia. O STF, mais o bloco dos governadores, mais o Congresso e mais o ex-presidente Lula estão formando um pacto, na prática, uma união em defesa da vida. A política ficou em segundo plano. A política agora é a defesa da vida. E nesse sentido, o nome do Lula cresce nas pesquisas, porque
teve anulado todas as condenações injustas, e ele pode ser candidato a presidente. Então o Lula está crescendo as pesquisas, inclusive ganhando do Bolsonaro no primeiro turno. Mas o crescimento de Lula não é nem tanto como candidato hoje, mas é como uma possibilidade de superação dessa situação caótica que se está vivendo. Não só o povo, mas a sociedade de um modo geral. Ele representa, assim, um raio de esperança nessa situação. Que ele está agindo como um presidente de fato. Ele está falando com Putin, com Biden, falou com o presidente da China, vai falar com Macron, vai poder fazer uma reunião do G20 para discutir a questão da vacina, inclusive discutir a situação do Brasil. Uma união para deter essa ameaça que hoje o Brasil representa para o mundo e para o seu próprio povo. Juntar as forças externas com a interna para poder superar essa situação de gravidade e de ameaça. Então, esse é o quadro geral. Mas o capitalismo instalado aqui no Brasil é tão espírito, tão escravocrata, é tão selvagem e predador, que eles aproveitam, inclusive, essa situação da pandemia para poder arrancar do povo os direitos que ainda tem e arrancar da nossa nação as empresas públicas que ainda existem, privatizando todas a preço de banana e destruindo os direitos que nós temos. Agora são dos funcionários, congelando os salários dos funcionários até 2036, inclusive de quem está na linha de frente da pandemia, nos hospitais. Junto a isso, aprovaram um novo auxílio emergencial. Metade do que foi do ano passado. No ano passado, a oposição conseguiu aprovar 600, contra a ideia de Bolsonaro de ser 200. Depois ele baixou para 300. Depois, a partir de dezembro, extinguiu-se o auxílio emergencial. Nós estamos aqui há quase 3 meses com o povo sem ganhar nada. Pois bem, então ele veio com o novo auxílio, dividido da seguinte parte: 150 para quem é solteiro, 250 para a família em geral e 375 para a família, para a mãe chefe de família, mulher chefe de família. Isso para não falar que 23 milhões, quase 23 milhões de pessoas estão fora desse novo auxílio emergencial. Vamos ver de quê? Mesmo sendo isso aí uma esmola. Agora eu pergunto aqui, com um botijão a R$100, como é que fica? Ou você compra o gás e não tem com o que cozinhar, ou você compra comida e não tem o gás para cozinhar. É uma coisa ou outra na prática. Pensa nisso, uma família com vários filhos. Então, essa é a situação que eles estão se lixando para o povo. Eles aproveitam a situação para passar boiada, como diz aí o governo Bolsonaro. Vamos passar boiada, vamos aproveitar para passar boiada. Destruir o meio ambiente, destruir os direitos, destruir as empresas nacionais e transformar o Brasil numa neocolônia americana. Só que isso já está com os dias contados. Pode demorar mais um pouco, mas está com os dias contados. Porque vem aí uma reação forte da sociedade, porque não há democracia com morte. É preciso de vida para ter economia. E essa reação está vindo, e Lula representa uma perspectiva nesse sentido, muito além da divisão partidária. Uma união da nação pela sua própria sobrevivência contra essa barbárie que está nos atingindo. Então era esse meu comentário para hoje. Vamos à luta. Eu bico mesmo! Olá, Tiago, muito prazer em receber você aqui na nossa TV da EMA que Bica. E eu gostaria que você contasse para a gente essa iniciativa do PT Carioca de fortalecimento dos núcleos, abertura de novos núcleos e a campanha de filiação que vocês estão para lançar. Beleza. Beth, boa tarde. Boa tarde, pessoal aqui do programa da EMA que Bica. Sensacional o nome do programa, tem tudo a ver. E aí agradecer o convite, né, ao pessoal que assiste, a nossa militância, e a você aí que está sempre nessa luta, ajudando a gente a falar com a nossa militância, falar com o nosso povo, que é fundamental nesses momentos, ainda mais agora, de isolamento e tudo mais. Então, é tudo casado, né? De forma organizada, porque realmente a gente precisa ter um trato organizado. Nós somos hoje um partido aqui, uma seção do partido na cidade do Rio de Janeiro, com quase 100 mil filiados. É muita coisa.
É claro que a gente é um partido de massa. Quanto mais homens e mulheres, trabalhadores, jovens participar, é fundamental. Só que a gente precisa ter a manutenção. A manutenção são os espaços de participação, são as iniciativas de formação política que são fundamentais nesses momentos que a gente está vivendo, de disputa de narrativa, da mídia influenciando, no nosso caso, negativamente, e nesse confronto com o PT, formar a nossa militância cotidianamente é fundamental. Então, assim, nós temos os quase 100 mil filiados, que a gente está dando um tratamento para eles, né? Reconstruindo o cadastro, construindo meios de comunicação através de grupos de WhatsApp. Agora criamos o nosso site, enfim, usando os meios que já tem para aqueles que já são filiados, que já estão dentro, e a gente precisa responder. Nós estamos chegando agora à marca do ano passado para cá, só de núcleos novos, ao número de 100 núcleos. Núcleos de jovens, mulheres, de periferia, de cultura, de segmentos de classe, advogados, médicos, muito importante a área da saúde, ser organizada e se organizar, e a gente do partido dialogar com esse segmento, extremamente importante para esse momento. Então, assim, a gente fez um dever de casa que, na verdade, nunca deveria ter sido deixado enquanto tarefa principal do PT. E como está a campanha para novas filiações ao PT carioca? Junto ao primeiro papel, junto à primeira ação que a gente tomou enquanto direção assim que a gente chegou, de nucleação, veio também a ação, né, o trabalho de filiações, que também é uma ação permanente. Nós aqui do PT já tínhamos uma certa procura direta, espontânea das pessoas, porque conhecem, né, vivem o partido ou vivem o meio político. Mas a gente achava que podia fazer mais. Então, a gente foi estruturando uma campanha de filiação ainda no ano passado, sobretudo para falar para a juventude. E nesse momento que a gente ainda está vivendo pandemia, onde, basicamente, a gente precisa trabalhar nos meios remotos online. Só que esse ano a gente teve uma felicidade, né? Antes de falar dessa felicidade desse momento, eu destaco também o período eleitoral. A campanha aqui na cidade do Rio, com a Benedita enquanto candidata, com a nossa chapa de vereadores e vereadoras, homens, mulheres, jovens do asfalto da periferia, que faz cultura, que organiza as bases mais diversas da sociedade, a gente já nesse período da campanha eleitoral de 2020 conseguiu ter um avanço nas novas filiações. Nós colocamos isso enquanto uma tarefa militante. Toda a liderança, todo dirigente, todo candidato, todo parlamentar do PT tem que entender que a gente precisa fortalecer o partido. Então, todo mundo foi a campo na campanha, sempre defendendo os suas ideias, os seus projetos, mas não esquecendo do partido. Então, a campanha no ano passado, ela fluiu um pouco junto com a campanha eleitoral. E nesse ano a gente já estava numa expectativa de retomar, com tudo planejado, com tudo organizado, para se organizar para o ano que vem, para 2022, no processo eleitoral fundamental de enfrentamento de derrota contra o fascismo do Bolsonaro, e aí a gente é pego de surpresa com essa decisão que todo mundo esperava, que era a reabilitação dos direitos políticos do Lula. Isso deu um boom, tanto que nesses últimos dias, da sexta-feira para cá, a gente já conseguiu alcançar aqui na cidade a marca de 200 novas filiações, 200 novos pedidos de filiação. Isso a gente não tinha, né, em períodos passados, em meses passados. Era uma média de 1 a 2 pedidos de filiação por dia. A gente passou logo assim, nesses últimos dias, a ter 26, 28, 30 pedidos por dia, e a gente já chegou agora a uma marca, nesses últimos dias, quase uma semana, a 200 novos pedidos de filiação. É para deixar a gente muito animado, porque assim, são pessoas novas, com disposição e garra, e que a gente precisa introduzir rapidamente na vida cotidiana do partido, para que eles saibam que aqui eles vão ter espaço, vão poder discutir e contribuir politicamente e a gente se fortalecer. Alô, companheirada! A luta continua! É o PT em ação. A Jornada Nacional para Educadores e Educadoras Militantes do PT vai começar
e você precisa fazer sua inscrição para poder participar. Para isso, acesse www.pt.org.br/área-pt. Agora você precisa clicar em Nova Primavera, então assistir ao vídeo e ler os compromissos do educador e educadora militante. O Partido do Povo vai criar grupos de estudo, promover debates e fortalecer nossas lutas para derrotar o fascismo e reconstruir o Brasil. A formação ela vai ter múltiplas formas. A gente vai tentar utilizar contando a história do Brasil, contando a história do governo, contando a história das lutas sociais desse país e fazendo com que você se transforme no sujeito da história. Que você seja a história viva contada pela sua boca para que outros aprendam com você como é que a gente vai construir o PT. Eu estou convencido que se esse processo de formação do PT der certo, a gente vai ser muito mais forte do que agora, a gente vai ganhar com muito mais força do que já ganhamos e a gente vai fazer muito mais do que já fizemos. Por isso, depende muito de cada mulher, de cada homem, de cada simpatizante, de cada brasileiro ou brasileira que sonha construir um país igualitário, um país justo, um país solidário. Sarau da EMA. A luta continua! Eu bico mesmo. Não perca a próxima edição da EMA que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!